Tem muita razão, ela tem muita razão. E a Thelma Abraão, que é neurocientista, especialista em desenvolvimento infantil, está aqui com a gente para nos ajudar a ampliar um pouquinho mais essa reflexão. Seja bem-vinda, Thelma. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Faz sentido essa preocupação toda dos pais, né, de se sentirem tão incomodados por uma série que está na ficção, mas que faz remeter à nossa realidade? Na verdade, esse olhar que essa série está trazendo é fundamental, porque, infelizmente, nós tendemos a negligenciar uma fase muito importante da vida humana, que são os primeiros anos de vida. Quando eu falo em negligenciar, quando a criança tem 1 ano, 2, 3, 4, muitas vezes a gente simplesmente pensa, essa criança não entende nada, essa criança não sabe nada, né, do que está acontecendo em volta. E isso é verdade, a gente nasce com um cérebro totalmente imaturo e sem compreender racionalmente o que está acontecendo ao nosso redor. Porém, os primeiros anos de vida são fundamentais no que a gente chama de formação de vínculo, formação de apego com o cuidador primário. O que é um cuidador primário? Pode ser o pai, a mãe, a avó, é aquela pessoa responsável por cuidar daquela criança. É aquele adulto que vai manter essa criança viva. Então, esses primeiros anos, a neurociência mostra o impacto dele na construção da nossa autoestima, na nossa visão de mundo, na nossa sensação de capacidade e principalmente na nossa saúde mental e emocional. Para você ter uma ideia, esses primeiros anos são tão fundamentais a ponto de determinar a forma com que a gente vai lidar com as nossas emoções durante a adolescência e durante a vida adulta, que a gente chama de autorregulação emocional. Então, o lado bom dessa série, apesar de ser um evento trágico, é realmente chamar atenção para algo muito importante, que é a construção da infância, porque a adolescência, apesar de ser uma fase ainda de desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, e uma fase de explosão hormonal, ela também é consequência da infância. Ela é consequência dos relacionamentos que a gente viveu naquele início de vida, se a gente teve ou não segurança emocional, segurança física, amor, afeto, pertencimento, tudo isso vai refletir profundamente na forma com que esse adolescente se vê e na forma com que ele se relaciona com o mundo. Então, esse sentimento de culpa que os pais, né, principalmente de adolescentes, sentem ao assistir a série, faz sentido e tem como recuperar, digamos, algum tempo perdido nessa construção? Então, essa palavra culpa, eu acho que ela é muito dolorida, porque eu também sou mãe, eu acho que nós pais, a gente tem essa coisa de, a culpa é minha. A gente precisa sair desse lugar de culpa e entrar num lugar de responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, né? Então, por exemplo, se a gente tem dificuldade de lidar com uma emoção ou de lidar com o filho, em vez de a gente ficar culpado pelo que já passou e a gente não sabia na época, vamos trocar essa culpa pela ação. O que é a ação? É buscar conhecimento, é buscar tempo para poder olhar para a sua agenda, para a sua vida corrida, encaixar prioridade, o seu filho como prioridade em algum momento do seu dia, seja antes do trabalho, seja depois do trabalho, seja aos finais de semana, seja na hora das refeições. Porque o que a gente vê hoje é uma total ausência emocional. São pais e mães correndo para comprar, trabalhar, dar tudo de melhor para o filho, coisas materiais, e não está dando o principal, que é a conexão, afeto, segurança. Todos nós precisamos de pertencimento. Então, esse sentimento de culpa que vem, ele é paralisante. E, na verdade, o que vai levar a gente a mudar o que não está bom é a ação. É tirar esse adolescente das telas, é sim colocar limite no tempo de telas. Não é porque o adolescente, ele gosta das telas, vai ficar lá até quando quer. Não, tem que ter limite. Os pais têm que ter controle. O que esse adolescente está acessando na internet? Existem inúmeras ferramentas parentais que podem ajudar os pais a compreenderem que mundo digital é esse que esse adolescente está vivendo, né? Então, ter tempos de lazer, de família, colocar esse adolescente para fazer um esporte, são momentos importantes de socialização, porque o isolamento hoje é muito sério, né, que a tecnologia está levando, que é exatamente o que aconteceu na série.
Um isolamento tão profundo que os pais simplesmente falaram, tá tudo bem, ele está dentro de casa, né? Dentro do quarto, né? E a gente até fez uma referência, lembrando da nossa infância ou adolescência, que a gente tinha esses momentos mais íntimos de ficar dentro do quarto, né? Por um período e não tínhamos naquela época acesso às tecnologias de hoje, né? E da dificuldade de entender isso mesmo, né? Desse acesso para um mundo tão vasto e que a gente não consegue dimensionar. Exatamente. Assim, vou falar também, eu me incluo, na nossa época, né? Um adolescente querer ficar um pouco só faz parte, é saudável, a solitude, né? Se descobrindo, refletindo sobre muitas coisas que acontecem ao longo da vida, isso aí a solitude ela é saudável para o adulto também. A questão é que o isolamento social ele é diferente, né? É aquele adolescente que ele já não tem mais prazer em sair, ele não tem prazer em ter amigos, ele não tem prazer em ir numa festa, ele só quer ficar ali dentro. E o mundo dele se torna uma tela. Então, por trás daquela tela existe um mundo totalmente desconhecido para milhares de pais. E é esse o grande problema, né? Que a gente precisa se atentar agora. Thelma, e a pandemia acabou tendo um efeito devastador nesse sentido, porque pegou justamente parte da adolescência dessa geração atual. Sim, e a pandemia, ela também teve esse efeito em muitas crianças, né? E nos adolescentes, que acabaram ficando também isolados e ficando ainda mais viciados na tela, porque se tornou o único jeito de socialização. Então, as consequências ainda reverberam. Porém, os estudos mostram, as estatísticas mostram que depressão, aumento de depressão e ansiedade entre adolescentes já acontecia antes da pandemia. Então, é um problema que a gente já tem vivido aí na última década e que os pais precisam, sim, se atentar, porque o aumento de depressão, o aumento de suicídio é algo, assim, gigantesco, né, que chama a nossa atenção e o único jeito da gente combater isso é principalmente estando presente emocionalmente, olhando para esse adolescente, entendendo quem é essa criança, quem é esse adolescente, se abrindo para ouvir, para escutar, menos julgamento, menos crítica, mais acolhimento, mais afeto, limites respeitosos. Então, nós somos mamíferos sociáveis e a gente precisa de conexão, a gente precisa de toque, a gente precisa de troca, né, olho no olho. Então, voltar a estar juntos, criar momentos e oportunidades para estarmos juntos, principalmente dentro da família. Thelma Abrão é neurocientista, especialista em desenvolvimento infantil, a quem eu agradeço por estar hoje aqui com a gente, ajudando também nossos ouvintes nessa reflexão. Obrigada, Thelma. Eu que agradeço. 10h26. CBN Campinas. Oferecimento